Ei, escuta, Ronaldo. Você acha que a gente está no tempo do fim? Acredita que o mundo está prestes a acabar? O que você acha? Eu diria para você que quando eu olho para o mundo que a gente vive, para as coisas que estão acontecendo, eu tenho a impressão que algo muito errado, mas muito errado está acontecendo. Esse negócio não está normal. Essa é a minha impressão. A impressão que eu tenho é que a gente está numa enorme panela de pressão e a válvula não está funcionando direito. Então, o que vai acontecer? Vai explodir a qualquer momento. É assim que eu sinto. Mas eu também acho que nós precisamos ter calma. Apesar dos sinais de que as coisas não vão bem, nós não temos razão para pânico. E sabe por quê? Porque Jesus disse isso. No Evangelho de Marcos, capítulo 13, Jesus fala sobre o fim dos tempos e ele apresenta inúmeros sinais do fim. Mas num determinado momento, Jesus alerta. Ei, estão escutando tudo que eu estou falando? Então, as coisas que eu estou falando vão acontecer, mas vão ficar muito difíceis. E ainda assim vocês não devem entrar em pânico. Marcos capítulo 13, versículo 7 está lá. Jesus dizendo assim, vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Em toda a fala de Jesus sobre o fim, ao longo do capítulo 13, para mim, de toda a fala, essa parte talvez seja mais significativa. E sabe por quê? Porque Jesus aponta que apesar de todas as coisas ruins que vão acontecer, além das guerras, apesar de todas as coisas ruins, não devemos entrar em pânico. Lendo todo o alerta de Jesus, eu aprendi algumas coisas. Eu quero compartilhar com você. Primeira coisa que eu aprendi é que o pânico só acontece em quem não está preparado. Quem está preparado mentalmente para viver uma determinada situação, não se desespera. As coisas podem dar errado? Podem, mas a pessoa vai manter a serenidade. A falta de preparo faz com que a pessoa se assuste com qualquer barulho. Segunda coisa que eu aprendi, o pânico acontece em quem não entendeu o aviso. Jesus indica uma série de acontecimentos que vão ocorrer no fim dos tempos, mas ele diz, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Veja que palavra poderosa. Jesus indica, primeiro, que precisa acontecer. Segundo, Jesus indica que apesar de acontecer, não será o fim. Se precisa acontecer, vai acontecer. A gente queira ou não, vai acontecer. E ao acontecer, quem estiver preparado sabe que não estará abandonado. Isso é extremamente significativo, gente, porque hoje muita gente vive espalhando pânico a cada novo acontecimento. Tem eleição? Ah, é o fim. O Papa está doente? É o fim. Surge do nada uma pandemia? É o fim. E aí a pessoa junta meia dúzia de textos proféticos, descontextualizadas essas leituras, e sai dizendo coisas que Jesus não disse. Quando Jesus diz não entre em pânico, ele não está dizendo para a gente relaxar, não. Ele está lembrando que gente que está em pânico é gente que não pensa direito, que não tem clareza e que faz bobagem. Gente em pânico é gente que vive ansiosa, doente, que deixa outras pessoas doentes. Gente em pânico é gente que não tem a capacidade de enxergar o que está diante dela. Deixa de ver o que importa, porque está focado no que motiva o seu medo. E sabe o que é pior? O inimigo usa o pânico contra nós, porque no pânico traz engano, muda o foco, faz a gente olhar para um lado quando a gente deveria estar olhando para o outro. E no engano traz frustração, traz decepção, inclusive decepção com o próprio Deus. Jesus Cristo falou sobre o fim dos tempos para que a gente tivesse serenidade ao enfrentar as dores dos momentos mais difíceis de homens e mulheres na Terra. Ele deixou indicações, alertas para que a gente tivesse serenidade, para que estivéssemos prontos para o fim. A serenidade assegura a lucidez necessária para interpretar os acontecimentos, sem alardes, mas sem relaxar. Gente, o pânico é cíclico. A pessoa entra em pânico agora, mas aí nada acontece e ela relaxa. Ela vê outro acontecimento ali, volta a ficar em pânico. Depois relaxa de novo. E aqui está o perigo.
O fim vai chegar quando a pessoa estiver desatenta. Por isso Jesus disse, não entrem em pânico. Mas ele também afirmou lá no versículo 33, uma vez que vocês não sabem quando virá esse tempo, vigiem, fiquem atentos. Marcos 13, 33, vai lá e consulta. Gente, quem vigia é quem não dorme no ponto. É quem está preparado para algo que pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento. Só vigia quem está atento. O bom vigia é aquele que está em estado de alerta permanente e permanece em estado de alerta. O bom vigia não se assusta com qualquer coisa, porque se entra em pânico, ele deixa o posto dele e se coloca numa condição vulnerável. Portanto, entenda, os tempos são difíceis, mas não entre em pânico, não espalhe pânico. Como disse Jesus, os momentos do fim serão dramáticos, mas essas coisas precisam acontecer e não indicam necessariamente o fim. Então confie nas palavras daquele que é eterno. Amém? Se essas palavras fizeram sentido para você hoje, curta, comente, compartilhe esse vídeo. Abraços do Ronaldo, obrigado por sua atenção.